E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e o Geoleu da série Livros de Casamento para Ler Antes de Casar, Deus, Casamento e Família, reconstruindo o fundamento bíblico, do Andreas Kustenberg com David W. Jones. Galera, esse livro aqui é da Edições Vida Nova, é um livro que eu ouvi muita gente falar que ele é muito bom. Eu vi o Rafael Belo do Reforma 21, eu não sei se ele é do Reforma 21. Bom, um dos fundadores do iPródigo, né? Quem for do iPródigo ou quem souber essa informação me avisa aí se ele ainda faz parte, porque ele tá sumido. Se não me engano eu vi o Vini também do Voltemos ao Evangelho e também eu vi o Mark Driscoll, sim, o Mark Driscoll falou pra mim. Já é o seguinte, se você é um cara casado, você precisa muito ler esse livro. Mas se você não é um cara casado, você precisa você precisa demais ler esse livro. Então, tipo assim, com recomendações desse tipo, é claro que eu fiquei com muita vontade de ler. Sem falar de que é um assunto que eu gosto demais. Eu gostei muito desse livro porque ele é uma pesquisa muito aprofundada, muito completa. Ele vai tratar de todas as passagens bíblicas que abordam aqueles assuntos, né? Seja de casamento, de criação de filhos, de divórcio, de tudo mais. No fim de cada capítulo tem um resumo de tudo que foi abordado. Então é muito bacana para fazer estudos bíblicos com ele, né? Ou fazer revisão, ou estudar com outra pessoa. Existem também quadros comparativos, ó, como esse aqui. Existem muitos deles espalhados por todo o livro. Lá na frente tem um índice de todos os quadros que ajuda muito na didática para você entender quais as visões diferentes a respeito daquele assunto que é aqui abordado. E no final do livro também tem um apêndice com perguntas para discussão de cada capítulo. É excelente! As notas de rodapé também são impressionantes, porque, véi, é muita pesquisa, é muito livro. Tudo que é falado aqui existe uma referência, como o autor tal fala, o outro autor fala, é muita coisa. Então esse livro é muito completo mesmo. E sendo assim, não dá pra me falar de todo o livro, porque senão esse vídeo seria um vídeo enorme e talvez eu até poderia fazer um vídeo enorme, mas digamos que eu não quero. Vamos lá rapidinho dar uma pincelada sobre os assuntos tratados aqui. Bom, o livro começa falando sobre a crise atual a respeito do que significa casamento, do que significa família. Pela primeira vez dentro da história da humanidade, o que vemos nesse século é um questionamento sobre o que é casamento. Casamento é o quê? É como? É entre homem e mulher? É entre homem com homem? É mulher com mulher? É só viver junto? E família é o quê? Precisa ter filhos? Não precisa? Como lidar com crianças? Como educar? Quem deve educar? Pois é, toda essa crise leva à necessidade de voltarmos ao que a Bíblia diz que é casamento e o que é família. Afinal, é o próprio Deus quem instituiu. E eu não sei qual é a ideia da capa, mas a gente pode ver mais ou menos a ideia aqui, né? Tipo, Deus, né? E de Deus vem a luz aqui que ilumina a família. Quem fez a capa foi o Souto Crescimento de Marca. Bom, amigo Souto, se você fez pensando nisso, eu achei legal. Então, nos capítulos 2 e 3, nós vemos um fundamento bíblico para o casamento. Eu achei muito fera esses dois capítulos. No capítulo 2, ele vai falar sobre o Antigo Testamento. Praticamente é falado de todas as passagens que falam de casamento. É falado do contexto cultural da época ali, né, dos judeus. E sempre traz aplicações práticas de exemplos dos casais, né, ali do Antigo Testamento. No capítulo 3, vai falar do o Novo Testamento e também de todas as passagens, as principais passagens que abordam o assunto, também fala dos casais, também fala de aplicações e exemplos. No capítulo 4 é falado sobre a definição, o que é mesmo o casamento. Casamento é um sacramento, é uma união de homem e mulher feita apenas diante de Deus? Casamento seria um contrato, é algo apenas feito diante dos homens, apenas feito diante do governo civil para prestar contas a eles? Ou será que casamento é uma aliança feita entre homem e mulher diante de Deus e diante dos homens? E aí no capítulo 5 e 6 nós vemos a questão de família e de criação de filhos. Da mesma forma, no capítulo 5 vemos sobre a visão do Antigo Testamento sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre família. E no capítulo 6 nós vemos a mesma questão no Novo Testamento, com as passagens principais que falam de criação de filhos, como deve ser, como o filho trata pai, pai trata filho, etc. E também mostrando os exemplos e as aplicações, né, práticas para os nossos dias. No capítulo 7 vai falar sobre ter filhos ou não. Será que é uma necessidade, é uma obrigação de todo casal?
Ou será que não? Se é, de que forma eu posso fazer? Se não é obrigação, de que forma eu posso evitar ter filhos? Ou se eu quero ter filhos, quais as formas legítimas que eu posso tentar fazer para ter filhos, além da forma natural, né? E aqui há uma análise dos métodos atuais de prevenção, e o livro faz uma análise desses métodos com base em princípios bíblicos. É muito fera mesmo. No capítulo 8 nós vemos algumas questões um pouco mais práticas de educação de filhos. Por exemplo, sobre educação, de como educá-los, a questão de escolas, a questão de, por exemplo, de disciplina física. Vai falar também de sexualidade, de como lidar com essas questões. Vai falar de namoro, vai falar de guerra espiritual que existe contra a família, como Satanás faz muitas artimanhas pesadas contra a família, já que ele sabe que é algo muito importante. O capítulo 9 vai falar sobre solteirismo, né? Tem que falar um pouquinho sobre isso aqui também, com a visão bíblica sobre ser solteiro. Também vai falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No capítulo 10 vai falar sobre a homossexualidade e como ela é uma fuga em distanciar daquilo que é natural, daquilo que Deus criou, qual é a base bíblica para a gente julgar e para a gente avaliar essa questão, Antigo e Novo Testamento também, abordando todas as passagens bíblicas. E o capítulo 11, talvez o capítulo que eu estava mais curioso para ver, vai falar sobre o divórcio. Vai falar sobre as visões de divórcio mais comuns hoje em dia. Será que a pessoa pode se divorciar só se ela quiser, tanto faz? Será que a pessoa pode se divorciar com um caso de adultério apenas? Será que a pessoa nunca deve se divorciar? Será que depois do divórcio ela pode casar de novo? Se pode, em quais casos? Tipo, é muito bacana. A análise que é feita aqui é muito detalhada, porque mostra quais são as visões diferentes, os argumentos em prol de cada visão, os contra-argumentos e as respostas aos contra-argumentos dentro de cada visão. Tipo, é uma pesquisa impressionante. Eu confesso que esse capítulo me incomodou bastante, porque eu já tinha uma visão bem definida sobre o divórcio e novo casamento, e não é a visão dos autores, então eu tive que lidar com os duros e pesados e convincentes argumentos deles. Não que eles mudaram a minha opinião, mas que mexeram e abalaram legal. No capítulo 12 vai falar sobre maridos e a sua relação com a igreja, ou seja, como é que divórcio ou casamento se relaciona com líderes. Alguém pode ser divorciado e ser um líder, ser um pastor na igreja? E a relação de filhos, como é que deve ser, como é que isso afeta, né? A Bíblia vai dizer que quem não administra bem a sua casa, como é que vai administrar a casa de Deus? Então, qual a relação filhos descrentes de pastores, né? Como é que lida com isso? Será que pastores podem ter filhos que não são cristãos? É uma coisa, né, a se pensar. E aí no capítulo 13 a gente vê um resumão geral de todo o livro. E é isso aí, galera. Apesar de não concordar com todo o conteúdo do livro, eu não posso negar que é um excelente trabalho exegético, acadêmico e é muito fera. É um livro que serve muito bem como consulta para lidar com esses assuntos, porque além de trazer as passagens bíblicas, traz pesquisas, traz outras fontes que você pode ir atrás e consultar também. Existem outros livros que eu gosto muito na questão de criação de filhos, que eu vou querer usar quando eu precisar. Existem outros livros que vai falar sobre sexualidade, sobre relacionamento do casal, que eu vou usar, mas esse livro sempre vai me auxiliar, porque a profundidade e a amplidão que ele traz não tem igual, gente, não tem. Mas é isso aí, galera. Se você quiser adquirir esse livro, Edições Vida Nova, link aqui embaixo na descrição. Um livro que eu recomendo muito, mesmo que você tenha uma visão bem diferente do autor, você não pode negar que é um bom trabalho, com certeza vai te ajudar. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma visão cada vez mais bíblica e forte, bem fundamentada dessa maravilhosa instituição que Deus criou, a saber, a família. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa seu gostei aí se você achou esse vídeo legal. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal para receber os próximos. Tem vídeo aqui toda semana. E às vezes não dá, a depender das coisas assim que acontecem na vida, né? A vida às vezes nos surpreende. A gente planeja uma coisa, acontece outra. E aí, não deu pra fazer o que eu queria e tal. E é isso aí. Fica aí na tela agora com os últimos vídeos aqui do canal. E falou!